Sejam bem-vindos ao giro do canal Nação Alviverde. Comemore, JP, pois o acordo com o Riquelme está perto de ser anunciado pelo Verdão, já que o atacante pela primeira vez sentou-se à mesa bem ao lado da Leila e viu como funciona o outro lado da bola e, segundo informações, o empresário do jogador tentou de todas as maneiras um aumento salarial acima do teto da base. Que farga, meu. Porém, a presidente manteve o pé firme e abriu mão de uma porcentagem que tinha sobre o jogador para convencê-lo a assinar seu novo contrato. E agora a tendência é de que isso seja sacramentado já nesses próximos dias e acredito que ele até já tenha assinado, porém a informação que chega agora é justamente essa por enquanto e bora aguardar as definições em números e o tempo para saber qual o próximo passo do Palmeiras, que seguirá muito provavelmente com o que habitualmente faz. E quando acontece esse tipo de renovação imediata é porque há clube europeu feito carniça atrás dele e o Palmeiras não abriria mão de uma porcentagem se não houvesse uma garantia de retorno no futuro, e espero que ele seja bem utilizado daqui para frente, pois no futebol sabemos que isso existe e não vai demorar muito para ele chegar lá no futebol europeu com esse talento todo e muito rapidamente, concordam? Palmeiras! E agora, Paulinho, já há data prevista para voltar ou o mistério segue no ar ainda, hein? Falo isso porque essa notícia sobre sua cirurgia não é o assunto que precisa ser passado para a torcida muitas vezes. E a falta de transparência durante sua chegada e depois com essa nova intervenção cirúrgica mostra que a diretoria não aprendeu nada, e estou falando isso aqui porque foi confirmado que ele só voltará mesmo a partir do ano que vem. E até agora não informaram qual será o dia em que ele vai estar pronto, talvez, quem sabe, já para o Paulistoba, ou talvez não. E será que a diretoria está tentando esconder alguma coisa? De todo modo, uma hora ou outra a verdade vai aparecer e torço pela recuperação do Paulinho, independentemente de termos gasto muita grana por ele, mas precisamos relembrar que no momento em que precisamos do jogador atuando, o mesmo conseguiu trazer o resultado que uma contratação de 117 milhões é possível fazer. E muito obrigado, meu caro. Vocês concordam? Se falta protagonismo ao Vitor Roque, no Paulinho há de sobra. Palmeiras! E já no Rio de Janeiro hoje vai se iniciar mais um confronto importante para nossa busca de outro Brasileirão, o 13º, literalmente, se não me engano, no final do ano, ou 12º, já nem sei mais, fiquei empolgado aqui. E depois daquele discurso motivacional que falei aqui do Abel no vestiário, eles estão com aquele ar de renovação ainda maior, e o técnico que até uma semana atrás estava cabisbaixo com medo do que poderia vir pela frente, agora está com o peito aberto e confiante no que vem pela frente. E para a torcida de hoje a expectativa está no Felipe Anderson, que vem trazendo um repertório novo pelo lado direito, e o Ramon Sosa também, que vai entrar durante a partida, além do Lucas Evangelista, que assumiu a titularidade do meio de campo nesse momento e segue então sendo utilizado. E seguindo essa lógica de preparação, deveremos ir para campo logo mais com o Everton no gol, Jai, Gustavo Gomes, Micael e o Piquerez na zaga, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e o Maurício no meio, Facundo Torres, Felipe Anderson e o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, que está voltando de suspensão. E as transmissões para a partida de hoje serão apenas na TV fechada com a Grobe, que segundo as redes sociais apontam é a dona da Cazé TV, isso supostamente colocando as imagens na Premiere, ok? Palmeiras! E será que de ontem para hoje houve alguma atualização sobre a nova contratação do Palmeiras para o meio de campo? Será? As informações que chegaram até essa tarde de quarta-feira confirmam que o Palmeiras segue insistindo em um só nome, no caso o do Wendel, ele que está fazendo o possível para ser liberado pelo chato do Zenit bebedor de vodka Skavurska, e nesse momento aguarda a resposta do clube russo para informar o valor estipulado que eles querem pela saída do jogador. E durante esses meses de especulações e sondagens, até propostas do mundo árabe, o Zenit teria colocado sua saída acima dos 150 milhões de reais, aí não vira. Porém, por conta da contratação do Gerson, nesse meio de ano houve provavelmente uma mudança, e é por conta dessa reviravolta que a diretoria está começando a abrir seus olhos sobre uma possibilidade de acontecer o negócio. E se porventura os russos aceitarem a saída dele por 90 ou 100 milhões com bônus incluídos, poderá ainda haver uma reviravolta nisso, e o argentino Nardoni, que era o grande plano A, acabou sendo preterido pelo Wendel por conta do histórico que o brasileiro tem aqui no Brasil, pois
ele conhece o calendário do futebol tupiniquim e não vai precisar de adaptação como os outros gringos que precisam sempre quando chegam aqui literalmente, e será chegar e jogar, porque não temos mais tempo para esperar o jogador se adaptar e ficar de braços cruzados o tempo todo esperando por um milagre. E vamos torcer para que o Barros Nice e o Leonardo Holanda estejam com as negociações em dia, porque precisamos deles para conseguir ajustar esse meio de campo com o Palmeiras. Os jogadores Hulk, Arana, Scarpa e Rony sabem que todos eles têm em comum seus nomes ligados ao Palmeiras, e 2 desses são palmeirenses desde a infância e os outros 2 jogaram por aqui, e agora que estão com o futuro indefinido em Minas Gerais por conta da crise no Galo, parte da torcida e até mesmo dirigentes do Palmeiras os olham com outras possibilidades. Mas o Abel Ferreira já cravou que seu elenco está fechado, precisando apenas de um segundo volante quando surge uma oportunidade dessas de mercado a custo zero. Ai, que delícia! Não há como não criar esperanças por eles, e já trazendo em primeira mão todas as informações que estão sendo ventiladas sobre alguma reviravolta em relação a isso. Não existe a menor chance do Galo perder seus pilares agora, e está certo que existe uma ação deles na justiça, porém o clube está dando seus pulos para tentar quitar o que deve antes do prazo, e dizem alguns setoristas amigos meus do Atlético Mineiro que a dirigente no Galo, colocando a responsabilidade em cima do Palmeiras, pois segundo eles toda essa reviravolta aconteceu após a ida da delegação para São Paulo, e basicamente estão insinuando que a gente está aliciando supostamente seus jogadores. E isso aí é conversa para Garnizé dormir cantando de galo e sonhando ainda por cima. E se a turma do Menem acredita em uma versão dessas, o problema é dele. E agora está certo que se houver uma rescisão contratual e esses jogadores tiverem condição de assinar e jogar pelo Brasileirão mesmo com 7 jogos disputados, eu não tenho dúvida que o Hulk, por exemplo, seria o prato cheio para esse time do Palmeiras mesmo próximo de completar seus 40 anos. E aí eu iria fazer questão de vir aqui e falar que o destino corrigiu isso depois de 5 anos naquele terrível erro que a diretoria na época cometeu. Isso em 2020, quando abriu mão de ter o Hulk aqui, mesmo sabendo de seu potencial. E será que vocês aí olham de maneira diferente algum desses nomes aqui? E será que seria loucura sonhar com eles ainda? Que delícia! Eu também quero! Pois comentem abaixo. Palmeiras. Caro torcedor, eu peço para vocês deixarem aí logo abaixo o palpite do jogão contra o Fluminense do Renato Gaúcho no Rio de Janeiro, e o primeiro ou os primeiros que acertarem o placar serão selecionados como destaques no giro de amanhã. E peço ainda para vocês deixarem o joinha, além de falarem a cidade de onde vocês estão comentando, porque assim haverá uma interação ainda maior com muitos palmeirenses que moram no Brasil e mundo afora. E conforme o número de gols, a corrente vai continuar, ou seja, 1 gol, 1 seguidor, 2 gols, 2 seguidores e assim por diante. E não valerá um empate, ok? Porque aqui a gente só se interessa por uma vitória até por 0,5, e nesse caso, se isso acontecer, a gente coloca o palpite de algum baixola com menos de 1,5 m no giro seguinte com seu placar. Desde que ele acerte isso por 0,5, nem que a bola entre no gol meio furada e com a parte interna ultrapassando toda a linha do gol caso a bola arrebente, porque aí sim vai valer, ok? Palmeiras.